Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Podmakers. Hoje na bancada eu tô aqui com a nossa queridíssima professora Solange. Tudo bem, pessoal? Hoje aqui também na bancada estamos com a nossa queridíssima Maria Eduarda. Oi, gente, tudo bem? Gustavo. Oi, gente. E professora, começando o assunto já, você faz muitas viagens, né? Sempre tá indo pra fora do Brasil, viajando dentro também. Dessa vez a gente escolheu a viagem do México, né? Começa aí contando como que foi essa viagem, como que foi pra você pensar em tudo, dinheiro, tudo. Ok. Bom, eu sempre tive muita vontade de conhecer o México por conta dos cenotes, né? Eu tinha uma fixação quando via as fotos dos cenotes, eu achava que aquelas fotos eram editadas, não acreditava na cor das águas, então por isso eu escolhi aquele local. Eu e minha família, a gente sempre que viaja vai por conta própria, nós não vamos por agências de turismo, então a gente tem que pesquisar muito bem tudo antes de ir. Por exemplo, a passagem de avião e a hospedagem, nós sempre pagamos antes. Nós vamos por Airbnb, porque a gente, na verdade, só dorme. A gente não passa o dia no local, né, que a gente escolhe para ficar. E como nossa viagem tinha uma escala no Panamá, nós vimos que o Panamá ele exige uma certificação de vacinação contra a febre amarela internacional. Então, nós tivemos que tomar a vacina de febre amarela. O México também exige que você preencha alguns dados para pedir autorização para ir para o país, e eles têm que autorizar. Isso você tem que levar junto com o passaporte. E nós vimos também que para voltar do México para o Brasil, você tem que apresentar um certificado nacional que você tomou a vacina da Covid, ou se você não tomou, você tem que fazer o teste da Covid antes de embarcar. Se você não vê isso e não levou ou não tomou, você não embarca de volta para o Brasil. Então, Mas olha, você não consegue fazer um teste lá, por exemplo? Tem vários lugares, assim, tem muitas cabines que fazem teste para Covid. Farmácia, Assim, na hora? Na hora. Só que você tem que ter esse dado, né? Porque senão você vai pro você não aeroporto, você não sabe, chega na hora de embarcar, eles te pedem e daí? Caramba, Então você dessa eu não precisa sabia. dessa informação. E pra qual cidade você foi, assim, mais ou menos? Olha, ótima pergunta, porque o México ele é muito grande. É que nem realmente. você falar, vou pro Brasil, mas que lugar do Brasil? Então, eu não fui para cidades grandes, que é Guadalajara, a capital, que é a cidade do México, não. Eu fui para a península de Yucatán, que é um lugar bem de turismo mesmo, que fica ali onde é o Mar do Caribe, tá? Então, é a península de Yucatán, que fica do lado do Oceano Atlântico, que pega o Mar do Caribe. Então, foi para esse lugar que eu fui, tá? E o motivo que você foi viajar pra lá, pro México, foi os cenotes. Conta mais pra gente como que foi essa experiência de estar lá vivenciando o que você achava que era ficção, que era mentira. Vocês sabem o que são cenotes? Cenotes são... Eu acho que eu já vi aquelas águas bem clarinhas e, tipo, que é dentro de uma caverna, não é? Isso. Então, assim, são cavernas, né? E as águas, elas são de rios subterrâneos, são extremamente cristalinas, puras, tem uma coloração incrível, porque essas cavernas, elas têm alguma abertura. Alguns têm uma abertura bem grande, outros abertura pequena. Só que quando bate o sol, essa água brilha. E a caverna tem os estalactites, os estalagmites, né? E Yucatán tem 7.000 cenotes, até mais, né? Tem algum local que eu pesquisei que tinha até mais. Só que somente cerca de 140, eles são acessíveis, porque alguns precisam de escada, então nem todos têm acesso, né? E eu fui apenas em 4, mas eu fiquei encantada com esses 4 que eu fui. Mas tem que pagar, será? Tem. Todos eles têm que pagar e tem uma estrutura fora. Então tem banheiro, tem ducha. Você precisa tomar um banho para entrar nos cenotes. Você não pode usar creme no corpo, você não pode usar protetor solar, porque você não pode danificar a água do cenote, porque senão você acaba estragando o plâncton e os peixes que vivem lá. E então a gente tem que tomar um cuidado ambiental. E esse cuidado, eu percebo que o povo de lá, os mexicanos, eles levam muito a sério, porque a maioria de lá vive do turismo. Então, se essas águas acabarem ficando, se elas forem contaminadas, né? Então, eles são prejudicados, porque acaba, né, perdendo o turista. Então, essa questão ambiental é bem levada a sério lá no México. Isso eu não sabia, rapaziada. Nem eu. De verdade. A senhora... Então, esse é um dos cenotes, né, que eu fui.
Esse é o Suitum, é um bem famoso. Pro, esse daqui são os estalactites? Aqui são os estalactites. Caramba. É. Bem eu grande. Fiz, ó, aqui era um cenote pequeno dentro de tipo assim, uma área de parque, sabe? Sei. Então tinha muita criança, porque ele era rasinho, só que aqui você entra, tem uma caverna. Então você pode entrar pela caverna, daí você vai ver as mesmas coisas. Ela é fechada ou tem abertura em cima também? Igual esse tinha uma abertura bem grande. Agora tem alguns que a abertura é bem pequena. Você tem que descer por uma escadaria que, né, eles fazem, tá certo? Sim. A senhora saiu do país, foi pro México. E quais foram as maiores mudanças que a senhora percebeu que tem lá no México e não tem aqui no Brasil? Ah, legal. Bom, a primeira mudança foi o clima, né? Eu saí daqui cheia de blusa, porque nós, né, estávamos... Frio pra caramba. quase chegando o inverno e lá um calor tremendo. E, então eu só fui tirando blusa. Então a minha mala foi pequenininha, porque eu não gosto de ficar carregando mala, e só tinha roupa de verão, né? Então isso é importante saber quando você viaja. Qual o clima que vai estar lá, para que roupa que você precisa levar. Então eu levei muito roupa de verão, né? E uma coisa que eu achei estranho lá foi que logo que eu cheguei, que eu fui alugar um carro, então para nós compensava mais alugar um carro. Eu pedi água e não tem água, não tem água, não tem água. E daí eu entrei no Walmart e perguntei para um funcionário, onde tem um bebedouro aqui? Aí ele me explicou, olha, aqui no México a gente não bebe água da torneira, não tem bebedouro, porque a água aqui é contaminada. Então, o tratamento da água de lá não é igual aqui no Brasil. Que tem a Sabesp que trata, né? Igual a água da Sabesp, nossa, é super tratada. Eu posso muito bem abrir a torneira e tomar a água que eu sei que ela tá tratada, só que lá não. Então, quer dizer, tempo todo a gente tinha que comprar água, garrafinha, galão, sabe? Mesmo para levar para o Airbnb, para os apartamentos que a gente ficava. Então, essa questão eu falei, nossa, né? Não tem água. Pro, você vai fazer uma pergunta, Duda? Não, pode fazer. Tá, essa questão da água lá no México, ela diferencia muito o valor, tipo, o valor dela ou não? Sim, é o mesmo valor? Uma garrafinha de água é bem mais cara do que aqui no Brasil. Caramba. E o que eu ficava pensando e a população mais pobre? Eles tinham que comprar água também. Então era muito comum também ver carrinhos com aqueles galões o tempo todo, sabe? Sim. Isso eu percebi também. E lá no Entendi. México, vai falar. No México, tem mais atrações, tipo, Tem. turísticas ou só tem Então, esse karaokê? Yucatán, ele se divide, né, em Cancún. Então, Cancún tem a Praia del Carmen, Praia de Cancún. Só que o que acontece? Construíram muitos hotéis, resorts, inclusive por conta dessas praias paradisíacas. Só que por ação do homem, da natureza e por excesso de protetor solar, apareceu muito sargassum. Sargassum é uma alga que se reproduz muito rápido e que tem um cheiro muito forte. Então, nessa época do ano, tanto as praias del Carmen e as praias de Cancún, elas estão tomadas por sargaço. Então, o que os turistas preferem? Eles pagam uma embarcação que leva você até ilhas. E nessas ilhas, as praias são paradisíacas. Então, eu fui em 2 ilhas, as mais conhecidas, né? Eu fui na ilha de Cozumel. Então, essas ilhas têm todas uma estrutura, tem restaurantes, tem hotéis, mas eu só fui mesmo para mergulhar, né? Então eu fui para a ilha de Cozumel, nós mergulhamos, tiramos fotos, vimos tartarugas marinhas, passou por nós raia, peixinhos, muitos corais no fundo do mar. Então a gente mergulhou com snorkel. E depois de uns 6 dias nós fomos para a Isla Mujeres, que também é a mesma coisa. Você faz mergulho, né? Agora. Sim. E nós também ficamos num local que tinha várias atividades para fazer. Rapel, canoagem, aquele negócio que como que chama? Tirolesa. Então tinha muitas atividades para a gente fazer. E Pro, uma curiosidade que eu tenho, como que é tá lá? Tipo, A sensação. a sensação de estar lá, porque você achava que era tipo coisa de filme, né? Olha, assim, como eu disse, os cenotes eu fiquei impressionada, maravilhosa. Eu não queria ir embora, sabe? E a água era gelada, mas como é muito quente, então era gostoso mergulhar naquela água e tirar fotos, né? Mas do local, né? Porque geralmente a gente quer tirar selfie da gente, tirar foto, mas não, eu gostava de tirar foto do local.
Uhum. E Pra de ter- comida lá, porque... Ah, desculpa te trabalhar, pode fazer. Não, eu só ia falar que era um negócio, deixa, esqueci. E sobre alimentação, porque lá Ah. é o país da pimenta, não é possível. Então, os restaurantes, eles perguntam, você quer a comida que pica ou não pica? Então, que pica é com pimenta. Uhum. Então, eu tenho um estômago meio delicado, eu sempre pedia sem pimenta. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, quando eu cheguei, num dia nós fomos num parque, e era tudo incluso. Então, nós chegamos 10 horas para tomar o café da manhã. E aí, Omelete, feijão, carne de porco, peixe, guacamole, burritos, tacos. Aí eu falei, nossa, será que a gente perdeu o café da manhã e já começou o almoço? Aí eu procurando pão de queijo, né? E cadê o pão? Cadê o pão de queijo? Nada de pão. Aí eu percebi nesse primeiro dia que eles comem comida no café da manhã. Não é um café da manhã igual o nosso, é diferente. Uhum. E depois no almoço é comida de novo. Então eu comia bastante fruta, iogurte, porque eu não conseguia comer aquilo logo cedo, né? Uhum. Só que daí eu percebi que era um costume deles, entendeu? E a comida realmente é um pouquinho diferente da nossa, mas até aí então eu fui me acostumando no almoço, né? Um dia eu comia uma coisa, outra. Uhum. E nós fizemos um dia um tour gastronômico. Ó, vamos falar um pouquinho do tour gastronômico. Então, nós aprendemos a comer a guacamole. Eu nunca tinha comido guacamole aqui no Brasil, nós adoramos, né? Passa mais algumas coisas aí, por favor. Então, aqui eram burritos, né? Que se passava no molho com alguma Isso aqui é saladinha. frango ou é camarão? Ah, é frango. Camarão desse tamanho? Não, é frango. É que tem aqueles Então, grandinhos. eles Ah. comem muito frango, peixe e carne de porco. Uhum. A carne de boi não é tão comum como aqui no Brasil, tá? Eu não lembro esses nomes não agora, mas eu só sei que eu vou contar um pouquinho desse tour gastronômico que eu achei muito interessante, tá? Uhum. Isso aqui é a pina colada, né? Que é uma Tá. bebida bem... Uhum. Ó, em lugar nenhum eu vi a tequila, que falam que, nossa, no México só tem tequila. Não ofereceram pra gente a tequila em lugar nenhum. Mas essa pina colada, em vários lugares, eles ofereceram. Aqui foi na ilha de Cozumel. A lancha que nos levou, eles colocaram uma boia e colocaram esses petiscos pra gente comer em alto mar. Enquanto a gente mergulhava, então a gente comia esses... era uma salsa Caramba, que legal. e Muito. tinha umas frutas e a gente comeu assim no meio do mar mesmo. Tudo isso é pago, Pro? Você paga a Tudo. parte? A parte. Ah, Tudo tá. é pago à parte, tá? Caramba. Aqui é um café da manhã, gente. Esse é o café Esse da aqui manhã? Coisa bem esse aqui foi meu básica, café da assim. manhã. E eu achei muito Caramba. legal o lanche desse jeito, assim. Foi bem interessante, né? Isso aqui é fantástico. Esse é o doce típico do México. Então, qualquer lugar que você vai, qualquer praça, tem as marquesitas. Inclusive, eu procurei até para comprar a panela, a chapa de fazer marquesita aqui no Brasil não existe. Só no México mesmo, é uma coisa regional. Uhum. A marquesita é uma massa, aí prensa como se fosse um disco e recheia com banana, Nutella. Tipo um crepe. Tipo um crepe, só que daí ela fica durinha, como se fosse um biju. Fica crocante, mas faz uma fila enorme. Eu sei que minhas filhas ficavam todos os dias pedindo para comer marquesita. E realmente é muito gostoso. Essa era de banana com Nutella. Parece um. Mas então, Churros voltando a esse Sim. tour gastronômico, né? Uma van pegou a gente e levou num primeiro restaurante, onde eles serviram algumas entradas e explicaram a origem da guacamole, etc. A gente acabava de comer, entrava na van, eles levavam para um outro restaurante mais distante. Aí eles falavam um pouquinho da história do burritos. A gente comia um burrito, ia para outro restaurante e comíamos tacos. Depois nós fomos para outro restaurante que comemos a birra, eles explicavam como era feita, tal. E por último, no último restaurante nós comemos sobremesa. E aí a gente ficou conhecendo um pouquinho das comidas regionais do México. Foi bem legal, foi bem Nossa. bacana. E Pro, antes de você ir pra lá, como que você pesquisando, o que você achou? Mas tipo, quando você preparou, assim, né? Exatamente. Tipo assim, você pesquisou na aba da Decolar.com, da Airbnb, passagens e hotéis mais baratos? Como que foi essa... Quem geralmente faz isso é a minha filha mais velha, né? Ela já conhecia o México, já tinha ido para lá. Então ela
pesquisou passagens mais em conta, claro, e lá a região de Cancún e Tulum, que são os maiores pontos turísticos de Yucatán, tem muitos hotéis maravilhosos, tem resorts, né, que são caríssimos, tem alguns que chegam a 5 mil a diária por pessoa. Caramba. E só que assim, nós realmente passeamos o dia inteiro, a gente só entra para dormir. Então ela procurou no Airbnb alguns apartamentos confortáveis, em locais próximos aos passeios, né? Sim. E com preço bom. E se você paga adiantado, ainda tem uma vantagem de você ter descontos do que você procurar em cima da hora. Sim. Então, tudo isso a gente pensou. Depois ela também fez uma cotação dos lugares que nós íamos passear. Então, quantos cenotes, quantos parques, né? Quanto que estava a entrada para Chichén Itzá, que é uma das 7 maravilhas do mundo, que eu já vou falar daqui a pouco. Os restaurantes, né? Então, ela fez uma cotação para saber quanto que cada um ia gastar em cerca de 11 dias de passeio. Que foi mais ou menos 11 dias de passeio que nós fizemos. E nós não ficamos num lugar só. Então, por exemplo, nós ficamos 2 dias na Playa del Carmen, depois 3 dias em Cancún, depois fomos para Valladolid, depois fomos para Mérida e voltamos para Cancún. Então, quer dizer, a gente ficou em vários lugares diferentes. Então, hospedagens diferentes também. Então, por isso que nós alugamos um carro. Agora, se são pessoas mais idosas, ou se é um casal, vamos supor, que não dirige, aí já compensa mais ir por uma agência de turismo. Porque as agências de turismo, elas têm os translados que levam as pessoas nos lugares, entendeu? Uhum. E essa pirâmide aí que você falou? Eu não vou pronunciar o nome dela, que eu vou passar vergonha. É uma das 7 maravilhas do mundo, Sim, né? sim. E eu queria que você falasse um pouquinho dela. Então, vamos ver na tela um pouquinho do sítio arqueológico, tá? Então, lá em Yucatán, era a civilização maia. Então, a civilização maia, ela começou, tem registro de 300 anos antes de Cristo. É uma civilização muito antiga. Eu fui em alguns sítios arqueológicos. Aqui, Pro, em você pode Cancún. explicar o que... Só que essa Corte aqui, rápido. Faca. É Tramontina. que é Chichén Itzá, ela fica em Mérida, que é a capital de Yucatán. Ah, tá. Tá? Ela é uma das 7 maravilhas do mundo. E eu queria conhecer essas ruínas. Porque o que eu aprendi? Eles mudavam muito e construíam em lugares diferentes os seus templos, as suas casas. Por quê? Eles plantavam para sobreviver. Milho, batata, entre outras coisas. Só que eles não sabiam cuidar da terra. Então, quando a terra ficava pobre e não dava mais nada, eles mudavam de lugar. Eles iam E sempre era uma, mudando. e era uma Entendi. civilização pacífica. Só que o que aconteceu, gente? No começo do século XV, no século XVI, os espanhóis, procurando por novas terras, novas conquistas, eles chegaram em Yucatán com armas de fogo, com canhões e com cavalos. Os maias nunca tinham visto um cavalo. Então, poucos espanhóis lutaram com muitos maias. E eles mataram, né? E eles Tadinho. tomaram conta do México por conta disso. Então, inclusive, Valladolid, que fica em Yucatán, foi a primeira cidade fundada pelos espanhóis no México. Sim. E uma coisa, ó, tá vendo? Então, essa é a pirâmide de Chichén Itzá, que foi, né? Dá pra subir lá em cima? Não. Ah, É proibido, Pro? Antes podia, agora ela é fechada. Você Pois só é. pode ver por fora. Não Olha, sei. Tem alguma Sabe pirâmide daqui. lá no México que tem como você entrar dentro dos túneis e tal? Não. Não, nenhuma? Não. É Acho tudo, que se inclusive se os você for templos, pra as Egito, dá. casas, eles são sempre, tem uma proteção em volta. Você só pode ver por fora, tá? Entendi. E tem tudo um histórico, você pode pagar um guia que vai explicando pra você. Mas você pagou tá também vendo? pra esse passeio? Nesse local, sim. Lá em Mérida, não. Não? Não. Ah, sim. Não, mas pra entrar você paga também. Você paga quanto, mais ou menos? Se não me engano, pra ver a pirâmide de Chichén Itzá, eu acho que era o equivalente a R$50. Então, daí eu estudei um pouquinho da civilização deles, mas o interessante foi ver como que o povo acabou
A civilização, ela foi destruída. E aí o guia me contou que, além dos espanhóis matarem os maias, os poucos que sobreviveram, eles receberam o vírus da varíola. Isso. Não existia o vírus da varíola no México, né? Então, esse vírus, ele entrou no México pelos espanhóis. Como eles não tinham nenhum anticorpo, eles não tinham nenhuma resistência, então o restante da civilização, segundo historiadores, né, eles acabaram morrendo por conta da varíola, tá? Entendi. E entrando nesse ponto aí da Duda que falou de valores e você falou da moeda, qual que é a moeda usada lá? Então, a moeda usada é o peso. Mas se você tiver dólar, eles aceitam também. Por quê? Eu percebi que a maior parte dos turistas são americanos, porque o México faz divisa com os Estados Unidos, né? Então grande parte dos turistas são americanos. Então eles aceitam tanto peso como dólar. E quando você entra no supermercado e você vê o preço das coisas, é bem parecido com o do Brasil. O de um detergente, né? De um vinho, por exemplo, de um leite, as frutas, o preço ele é igual. Só que você precisa fazer uma conversão. Então, por exemplo, para você comprar 100 pesos, são R$ 25, entendeu? Então, para você ter uma base de preço, você pergunta quantos pesos é e você divide por 4, para você ter uma noção de quanto que é em relação ao Brasil. Entendi. Entendeu? Sim. E o idioma usado lá? Qual que é? Então, como o México foi colonizado pelos espanhóis, então o idioma é o espanhol. Só que, por exemplo, assim, o que eu percebi? O espanhol deles é mais suave. Não é que nem da Espanha. Não, da Espanha é mais forte, mais puxado, né? Tem mais sotaque. O do México ele é mais suave, então é mais fácil de você entender o que ele fala. E mesmo você falando em português, eles também te entendem, eles entendem você com mais facilidade. Então, entendi. por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Tá. Eu cheguei lá, né, primeiro local, né, para alugar o carro, buenos dias, né, com o espanhol mais arrastado, bom dia. Então, bom dia. Aí eu falei, será que ele falou bom dia porque sabe que eu sou brasileiro? Aí eu percebi que todo mundo falava bom dia. Então, por exemplo, na Espanha é coche. Então eu fui alugar o coche, daí eu vi que eles falam carro, entendeu? Ah, Nossa. tá. Então, Bacana. assim, é um espanhol mais assim, semelhante ao português do que na Espanha. Sim. Ô, Pro, uma dúvida que eu tenho, como eu gosto de criptomoeda, essas coisas de investimento, o custo de vida lá, o padrão de vida deles, é bom? Como que é? Tipo, é razoável? Então, isso eu não sei dizer. Por quê? Nós não fomos nas cidades que tem os grandes centros, né? A capital. Eu fui num lugar que é o turismo. Então, o que eu percebo é grandes resorts, hotéis luxuosos e muita gente trabalhando nesses lugares. Nos restaurantes, são centenas de funcionários. Sim. Então, o que eu imagino é que por trás disso tem as cidades mais simples onde estejam morando essas pessoas. Sim, E eu lembrei de uma coisa muito legal que me chamou a atenção. A mulher lá, ela ocupa muitas funções que eu não vejo aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu vi muitos ônibus serem guiados por mulheres. Aqui também tem, só que lá Mas é muito era pouco, mais é muito comum. Eu parei para ver uma troca de fio de poste, sabe? Sim. Eram 2 mulheres que estavam trocando os fios e trocando aquelas luminárias que tem nas praças. Sim. Eu nunca vi uma mulher aqui trocando luz, né? Sim. Outra coisa também que eu achei interessante, que lá não tem Uber, tá? É só não tem táxi, não tem Só Uber. táxi. Ai, meu Deus. Consegue Então, alugar, isso- tipo, aqueles carrinhos elétricos na rua também, ou não? Não tipo, vi, carrinho de golfe? não vi. Não vi. E o Waze funciona muito bem lá, porque como nós estávamos com o carro alugado, a gente se guiava pelo Waze. Então, o Waze Sim. lá, maravilhoso. E outra coisa, gente, sabe, Gustavo, que eu achei bem legal, que o Waze falava, entra na rua 13, vira a primeira esquerda com a rua 43. As ruas são por números. Exatamente, Maria Eduarda. Elas não têm nome, elas Em só Brasília têm é assim. número. Ah, também? É um inferno. Então, é só número. E aí, Gustavo, tem alguma pergunta? Tenho. Professora, a senhora falou que
lá eles aceitam tanto o peso quanto o dólar. E se eu, tipo, for comprar uma garrafa de água, digamos que ela é 7 pesos, aí eu vou, tipo, comprar no dólar. Eu vou pagar 7 Eles fazem a dólares. conversão. Eles fazem a conversão? Eles têm uma tabela de conversão. Lá tem muito um supermercado chamado Ocho. É o OXX. Então, já antes de você entrar lá fora, tem uma tabela de conversão. Entendeu? Entendi. Facilita. Demais a vida do turista. E, uma perguntinha aqui. Sobre as praias que você falou. Elas são paradisíacas mesmo? Como você disse, tem aquela... É uma planta, uma alga, alguma coisa assim? Então, essa alga sargaço, os moradores de lá, né, os mexicanos, eles disseram que elas proliferam muito nessa época do ano por conta de protetor solar e por conta das construções também. Houve uma transformação por ação do homem que fez com que aumentasse essa proliferação de algas, tá? E ela tem um cheiro muito forte. Então, por isso que eu falei, há uma tendência do turista procurar as ilhas atrás de águas paradisíacas, vamos dizer assim. Sim. Mas Você as tem que pagar praias também pra ir pra essas ilhas. Sim. O transporte. Mas Tem. vale a pena, né? Pro, Entendeu? vale a Não. pena. essa foto aqui é em uma então, ilha? agora vamos falar um pouquinho nos parques. Tulum tem dezenas de parques ecológicos. Esses parques ecológicos, eles têm muitas atrações. Então, tem toboáguas, canoagem, tem várias coisas interessantes para fazer lá, para passar o dia todo. E eu quis ir nesse chamado Xirrá, porque tinha muitos golfinhos. E eu queria... né, Andar de golfinho. é, Andar de golfinho. eu queria Andar com golfinho. estar com os golfinhos, né? Então, não pensem vocês que eu simplesmente entrei lá e fiquei com os golfinhos. Também tem que pagar. Esses golfinhos, eu percebi que eles são muito bem tratados, só que eles são ensinados. Para cada comando que você faz com as mãos, ele faz um sinal, um gesto, né? Então, por exemplo, ele pediu para eu fazer isso, ele encostou, né, na palma da minha mão. Quando eu fiz assim com a mão, ele chegou com o focinho para eu dar um beijinho nele, entendeu? Então, quando eu dei tchau, eram duas fêmeas que estavam comigo. Elas ficaram de ponta cabeça e fizeram tchau, né, com as Bonitinho. nadadeiras. E eles deram uma aula para mim sobre golfinhos. Então foi bacana porque são grupos de 5 pessoas e eu peguei o último horário. Quando chegou no último horário, só tinha eu. Não Que tinha mais bom, ninguém. hein? E a pessoa que cuida deles, eu disse que era bióloga, e ele me deu uma aula, sabe? Então, ele me ensinou que para diferenciar um golfinho do outro, é através da nadadeira, que tem marcas características, que é como se fosse a digital. Exato. Tá. Então, ele me deu uma aula, como diferenciar o macho da fêmea. Eu fiquei muito tempo com os golfinhos. Só que também tive que pagar a parte. E se quisesse que eles tirassem foto, também tinha que pagar a parte. É que minha filha ficou meio escondidinha assim, tirou umas fotos minhas, mas porque era bem caro. Mas valeu a pena. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, sabe? Foi. Sobre os golfinhos. Como que é estar lá, tipo, não dá medo de estar ali do lado? Como que é? Sabe que eu não tive medo nenhum. Eu só fiquei assim, naquela ansiedade, naquela expectativa, né? E aquela emoção deles fazerem tudo certinho, sabe? Na Você ficou sequência. impressionada, né? Fiquei. Inclusive, escutar como eles se comunicam. O rapaz que estava comigo pediu para eu encostar o ouvido na água e eu ouvi um se comunicando com o outro debaixo d'água. Então, esses pequenos detalhes, Caramba. assim, me emocionaram muito, sabe? Foi muito legal. Que da hora. Você tem alguns pontos que você gostou, que você não te agradou tanto, assim, nessa viagem? Tipo, alguma coisa que você não gostou tanto? Olha, eu falar a verdade, gostei de tudo, de tudo, de tudo. Só teve uma situação que foi muito cômica, que eu fui ao mercado e eu comprei várias coisinhas para deixar lá no apartamento, né? Leite, água, algumas frutas, né? E era um volume, assim, de coisinhas pequenas, mas era um volume grande. Aí eu passei no caixa, eu falei assim, 2 sacolinhas. Aí eu falei, nós não temos sacolinhas, né? Aí eu falei, não, quero comprar 2. Aí a mulher falou assim, não, mas nós não temos sacolinha. Aí eu olhei de um lado, olhei do outro, vi que as pessoas levam carrinho, sacolas retornáveis. E aí eu levei tudo na mão. E aí caía uma coisa, caía outra, e não tinha nem a sacola para vender a retornável. Então eu tive que sair equilibrando as coisas que eu comprei. Entendi. E aí eu percebi essa questão, de novo, ambiental, que eles levam a sério, sabe?
essa questão de não usar o saco de lixo, o saquinho plástico, por conta do meio ambiente. Na mesma coisa a farmácia, eu comprei um remédio, a moça simplesmente entregou o remédio na minha mão e eu guardei na bolsa, sem sacolinha, sem nada. Então, isso foi outro ponto que me chamou a atenção. Eles se importam muito com o meio ambiente, com o mar, né? Sim. Uhum. Pelo menos Entendi. nessa parte turística, sim. Agora, dizem que a capital do México, né, que é a cidade do México, é bem diferente. É porque você tava numa, É bem numa cidade diferente. bem isolada, bem interior. Eu estava numa assim, né? cidade calma, sem poluição, sem assalto, né, sem criminalidade, segundo eles disseram, tranquila. Agora, já se você vai para a cidade do México ou Guadalajara, que são cidades grandes, é diferente. Então, são Entendi. Sim. lugares, E apesar de ser no mesmo país, são situações diferentes. o ponto que você vendo assim no México, você mais gostou e que você menos gostou? É que, assim, de estrutura, atendimento ou recepção? Olha, os mexicanos, eles são muito atenciosos. Em todos os lugares que nós íamos, a recepção era muito positiva, né? Uhum. Mesmo porque eles trabalham com turismo, não pode ser diferente, né? Sim. Eles Trabalhar precisam, público é difícil. eles precisam pensar que se a gente for bem atendido e gostar, a gente volta, né? É. Mas eu, falar a verdade, gostei de tudo, mas com certeza o cenotes foi assim, o objetivo É o que principal você da minha tava ida. mais ansiosa. E foi o que eu mais gostei. Uhum. Mas as ilhas, maravilhosas, né? Enfim, tudo. Nós saímos à noite também em Cancún. A noite é bem agitada, tem muitos bares, restaurantes, cassino, boates. Mas a nossa família, ela é mais diurna. Então, quando chegava à noite, a gente já estava morto. Então, a gente ia à noite mesmo assim, mais para passear, jantar, ver se comprava alguma coisinha ou outra. E, para terminar, eu queria mostrar um pouquinho. Ó, tá vendo? Essa aqui é a noite. É tudo bem colorido. Aqui é Cancún, pro? bem Bem iluminado. chamativo. É a Aqui noite em Cancún, Cancún. né? Ah, Aqui, Olha a modelo Ó, ali. então, muitas boates, uhum. muitas casas noturnas, Lá é muito, cassinos, né? muito cheio, né, pro? É tudo muito muito, chamativo. É. Tudo. Tem muito, assim, tem muito hotel lá, tem muito resort. Então, o número de pessoas que está lá também é muito grande. Nós fomos nessa roda gigante também, foi muito bacana. Agora, o que eu queria finalizar com vocês era falar um pouquinho do artesanato. Eu entrei numa loja de artesanato que eu não queria sair. Querer levar tudo. Você gosta disso, pro? Nossa, eu amo artesanato. Então, assim, tanto os maias como os astecas, né, os toltecas. Só que os astecas e os toltecas, eles ficavam em outras regiões. Em Yucatán predominava os maias, né? Eles faziam muitos potes, vasilhas com argila. Então, isso é muito comum lá. E o México tudo é muito colorido. Então, tinha muito dessas vasilhas, pratos. Até mesmo o vaso sanitário era tudo colorido, decorado. Eu achei isso fantástico. E tem muitas caveiras coloridas, que são as caveiras mexicanas, né? Então, tem isso em todos os lugares que você vai, que é uma marca registrada. Muita propaganda também daquela Frida Kahlo, né? Que é uma grande pintora mexicana. Então, Nunca isso eu ouvi gostei falar. bastante. Será que você consegue Colocar colocar os na tela artesanatos? alguns artesanatos? Não, gente, olha, eu obriguei a família a voltar para eu filmar essa loja de artesanato. Nossa, isso aqui é o meu sonho. Gente, olha isso. Não, fala sério. Olha aqueles pratos lá no fundo, deixa eu ampliar aqui. Nossa, esse é o lugar mais lindo que eu já vi na vida. Eu nunca vi uma loja de artesanato tão linda quanto essa. Nossa, olha isso, gente. Olha esses vasos. Olha esses enfeites. Olha, até a caveira tá bonita, gente. Olha só. Nossa, tô pirando aqui, pirando mesmo. Então, o artesanato lá é muito comum vender aquelas pirâmides, né? Miniaturas das pirâmides de Chichén Itzá. E também é muito comum essas caveiras, que são as caveiras mexicanas, bem coloridas. Elas têm de vários tamanhos, É porque né? eles comemoram lá o Dia dos Mortos, né? E olha, tá vendo? Em todo lugar que você vai tem isso. E vasos também, Eles fazem né? rituais, Olha, né? aqui, olha Isso. só, gente, são vasos e inclusive vaso sanitário, todo Caramba. roteado. Hot Wheels, Já eles- pensou isso no banheiro de vocês? Eu não Que teria coragem de colocar coisa no meu doida. banheiro, Nem não. eu. Você é louco. né? E olha, tá vendo? Tem muitas. Assim, você se perde de tanta coisa bonita que tem lá.
Eu gosto muito de artesanato, mas para falar a verdade, eu levei uma coisa bem pequenininha para Nossa. casa de lembrança só, mas... O medo, colocar na sala. Não, e medo Tá. de quebrar e você... Olha como é grande Caramba. a loja, né? Isso Então tudo é isso. loja? Ela é imensa. E tem a Caramba. parte de dentro também, que tem muita coisa bacana. Gustavo, você tem alguma pergunta? Duda? Então, professora, pra quem quer conhecer o México, pra quem quer ir lá visitar, a senhora tem alguma última dica? Olha, a dica é ver bem a época do ano que você vai, né? Você também fazer uma pesquisa prévia dos lugares que você gosta mais e fazer o roteiro. Então, acho que fundamental é fazer o roteiro. Porque às vezes a pessoa vai para lá sem Roteiro, sem destino. sem uma programação, ela perde tempo. Ela fica rodando, não conhece tudo que tem que conhecer. Sim. E o fundamental, gente, para qualquer viagem, não precisa ser no México, é você sempre estudar, pesquisar antes de ir. Então, a dica é estudar, pesquisar, ver o que está dentro do seu orçamento, né? Porque tem assim, restaurantes, hotéis, passeios para todos os bolsos. Então, precisa ver o que se encaixa dentro do seu orçamento, padrão, sim. dentro do seu orçamento, Legal. Entendi. tá bom? Galera aí de casa, se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários alguma pergunta pra fazer pra professora Solange, pra gente. Pode deixar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo tudo, certo? Pro, eu quero te agradecer por estar aqui trocando esse papo com a gente, muito obrigado. E qualquer última palavra que você tiver pra deixar aí pra gente, pro público. Eu agradeço muito, né? Espero que o público goste e até uma próxima, né? Eu espero vocês numa próxima aventura aí. Gustavo, quero te agradecer por estar aqui, cara. Muito obrigado. Maria Eduarda também. Muito Sempre um obrigado. prazer. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários 10 próximos vídeos que a gente volta, pode ter certeza disso. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e é isso. Até a próxima. Galera, esse foi o nosso podcast de hoje. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.